Namastê, que bom estar mais uma vez com você. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre karma, dentro de uma visão simples, uma visão que está baseado na minha própria experiência, na minha própria compreensão acerca deste termo. Pode ser que você já saiba o que é o karma, o que é a lei do karma. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar nesse termo, nessa palavra sânscrita. Então, vamos compreender um pouco o que é o karma e vamos também fazer uma reflexão de como nós estamos nos relacionando com o nosso próprio karma, certo? Então, eu não retirei esta explicação que eu vou dar aqui de nenhum livro, eu não estou me referindo a nenhuma escritura específica que fale da lei do karma, mas eu já estudei um pouco sobre isso e procurei compreender essa lei do karma na minha vida. Procurei observar em como isso se manifestou na minha vida, como isso opera constantemente na minha vida. E é a partir dessa compreensão que eu compartilho com vocês. Então, a palavra karma quer dizer ação, certo? Quando nós estamos falando sobre a lei do karma, nós estamos então nos referindo a uma lei cósmica, a uma lei universal, a uma lei natural da vida, a uma lei natural da existência. A lei do karma é a lei da causa e efeito. Nós sabemos que existem diversas leis que operam no universo, como por exemplo, a lei da gravidade, a lei da inércia, a lei da atração. Então todo este conjunto de leis naturais, que são coisas que nós não temos o poder de mudar, mas que nós vivemos dentro delas, como por exemplo a vida e a morte, ninguém aqui pode dizer, eu não vou mais morrer, né? Pelo menos enquanto corpo, uma hora todo mundo deixa o corpo, porque é uma lei natural, a morte é uma lei natural da vida. Uma hora a gente vai fazer a passagem desse plano para outro e vamos então passar por isso que nós chamamos de morte, né? Então todo esse conjunto de leis é regido por uma inteligência cósmica que no hinduísmo é chamado de Ishvara. Ishvara é o regente cósmico, é a inteligência que a tudo coordena, a tudo controla, né? Então é o organizador da vida, o sustentador da vida. Podemos chamar também de Deus, né? É uma consciência que a tudo rege. E a lei do karma faz parte desta inteligência, é uma das formas com as quais essa inteligência se manifesta e é uma das leis que fazem parte das leis da grande inteligência cósmica. Então, a lei do karma, a lei da causa e efeito está relacionado a uma realidade que ocorre na existência de que tudo o que nós fizermos, toda a ação vai gerar uma reação proporcional a esta ação. E toda causa vai gerar um efeito proporcional a esta causa, em acordo com esta causa. Ou seja, tudo que nós fazemos na nossa vida está sempre gerando algum efeito, está sempre causando alguma consequência e tudo que nós fazemos vai se propagar de alguma forma no universo. E de alguma forma isso volta a nós. Ou seja, uma ação que é benéfica vai gerar um resultado benéfico para mim. Uma ação que é não benéfica também irá gerar um resultado não benéfico para mim. Ou seja, existe o karma positivo e o karma negativo. Existe também o tempo com que nós vamos colher o efeito da nossa ação, a repercussão que a nossa ação teve. Nós podemos colher a curto prazo, espontaneamente. Por exemplo, teve um dia que eu fiquei extremamente nervoso, eu realmente estava assim no limite, no meu limite, e eu fiquei com muita raiva e dei um murro na parede do armário. E eu simplesmente quebrei a minha articulação aqui, essa articulação do dedo, era bem ruim para praticar yoga,
porque eu realmente agi pela emoção e tive um karma instantâneo. Naquele mesmo momento que eu dei o soco na parede, eu criei uma luxação na minha articulação, que graças a Deus já está curada, já está bem melhor, mas eu fiquei muito tempo praticando o Adho Mukha com uma baita dor na minha articulação do dedo, né? O Adho Mukha é aquela postura do cachorro olhando para baixo que a gente coloca as duas mãos no solo. Então esse é um exemplo de karma instantâneo, que acontece na hora, que a gente colhe na mesma hora. Por exemplo, você fica desatento enquanto você está dirigindo e quando você vê, você bateu no poste. Então isso é um karma instantâneo, é um efeito instantâneo, que no mesmo momento acontece. Mas existem karmas que são de médio prazo, que vão acontecer no dia seguinte. Por exemplo, você fez uma ação que não foi muito boa hoje, no dia seguinte você está colhendo o fruto dessa ação. Ou depois de uma semana, um mês. Então existe o karma de médio prazo, que vai vir depois de um tempo. E existe o karma de longo prazo, que às vezes a pessoa pode ser que ela colha só depois de 30 anos. Vamos dizer assim, uma pessoa foi lá e assassinou uma outra pessoa. E essa pessoa que cometeu esse assassinato foragiu, fugiu e sumiu durante 30 anos da sua vida. Mas em um determinado dia lá, a polícia chegou e encontrou a pessoa que tinha cometido aquele assassinato e prendeu ela. Então, depois de 30 anos que ela cometeu aquela ação, ela colhe aquele karma. Já existe todo um karma que ela veio colhendo, que é o fato dela ter que se esconder, fugir e tudo mais, mas o resultado final, né, vamos dizer assim, mais concreto, que foi a prisão dessa pessoa, aconteceu depois de 30 anos. Então isso é um exemplo do karma de longo prazo, que a gente vai colher depois de um bom tempo. Ou seja, a gente está sempre, a todo momento, colhendo os frutos das nossas ações. O nosso estado de saúde, nesse momento, é fruto das nossas ações, fruto dos nossos hábitos, como nós tratamos a nossa saúde, como nós tratamos o nosso corpo, né? Então, a reflexão aqui, né, é entender bem o que é a lei do karma, o que é o karma. Então, a gente pode entender isso como a lei do karma, como a lei da causa e efeito, né? Tudo que nós fazemos gera uma consequência a curto, médio e longo prazo, gera um tipo de propagação, né, dentro do universo. E podemos entender também o karma como os próprios frutos dessa ação, o próprio efeito, ou seja, isso é quando a gente fala assim, mas isso aí é karma da pessoa. O que a gente está querendo dizer aqui? Isso aí é karma da pessoa. A gente está querendo dizer, isso aí é a consequência da ação que ela mesma plantou. Então, a gente pode entender karma nesse sentido, como sendo a própria consequência daquilo que a gente faz na nossa vida, né? E podemos então recordar aqui, como eu falei, que existe o karma bom e o karma ruim. Existe o karma que vai gerar um efeito positivo na sua vida, que vai te trazer coisas boas. Por exemplo, se você tem bons hábitos e cuida bem da sua disciplina diária, né? Se você se alimenta bem, se você evita ter hábitos destrutivos, você terá um karma positivo com relação a isso. Já ao contrário, se você é uma pessoa que não tem um mínimo de disciplina, um mínimo de organização e tem maus hábitos, hábitos autodestrutíveis, isso vai gerar um karma negativo. Então é importante todos nós observarmos como nós estamos relacionando com tudo na nossa vida, com todas as nossas ações. Um dia eu fiz uma pergunta. Eu perguntei assim a Deus, ao Divino, o que eu preciso fazer para me tornar um ser iluminado. E a primeira resposta que veio dentro de mim, no meu coração, foi: em primeiro lugar, elimine tudo aquilo que gere karmas negativos. Ou seja, tudo aquilo que não faça bem a vida em si, como por exemplo hábitos autodestrutivos,
hábitos maléficos, como comportamentos gerados a partir de motivações egóicas. Tudo que gera karma negativo, você vai observando e cortando. Esse é o primeiro passo, né? Quando, por exemplo, a gente quer tomar uma água, mas a água está suja. Então, como que a gente vai tomar a água que está suja? Primeiro, a gente vai ter que passar ela por um filtro, vamos ter que purificar a água para então beber. E assim é o karma. Se nós queremos nos tornar uma água límpida e cristalina, se nós queremos nos tornar seres iluminados no sentido de cumprir a nossa missão aqui nesse plano e chegar a uma consciência iluminada, que é um estado de liberação espiritual, em primeiro lugar, a gente tem então que tirar aquilo que serve como obstáculo para esse florescimento, né? Ou seja, queremos nos tornar uma água cristalina, queremos ser como águas cristalinas, então temos que passar por esse processo de purificação, temos que passar por esse filtro, eliminar os karmas negativos, eliminar as ações que não estão alinhadas com o nosso próprio ser e com a nossa real essência, com a natureza divina que há em nós. E assim a gente começa esse processo e damos um passo a mais nesse caminho, tá certo? E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Eu sei que isso já é do conhecimento de muitos, mas espero ter contribuído um pouco para a sua vida e para o seu conhecimento e a sua experiência no seu dia a dia, tá certo? Com a sua espiritualidade. Muito obrigado pela sua presença, esteja sempre aqui e até a próxima. Namastê.